Olá, amigos. Essa é a nossa quinta aula. Eu sou o professor Bruno e nós estamos aqui para falar da informática para os concursos da Receita Federal. Continuando a nossa sequência, nós vamos agora falar do BR Office Calc. Por quê? Porque a Receita Federal está no momento de transição. Então, nós falamos um pouco de Excel, vamos adaptar algumas ações ao Calc, porém as perguntas são genéricas. As próprias provas são assim. Tá? Eles fazem algumas questões que permitem que você, usuário, está estudando tanto o BR Office como o Office, consiga distinguir isso aí. Então vamos falar dentro do Calc de algumas ações básicas e das referências cruzadas com outras planilhas, ou aquilo que o Calc chama de obtenção de dados externos. Pode ser, por exemplo, de outra pasta, ou você pode usar essa obtenção de dados externos através, né, dos menus. Vamos dar uma olhada aqui. Veja. Eu vou abrir o BR Office Calc. Vou abrir aqui para vocês o BR Office Calc. Ok? E a gente vai analisar mais ou menos as mesmas propostas analisadas no Excel. Vamos falar algumas ações, vou colocar algumas outras informações aqui e vamos começar a nossa análise. Primeiro, da mesma forma que no Excel, o Calc precisa que você inicie todas as operações com o sinal de igual, tá ok? Hoje o Calc atualizado, tá? Hoje o Calc atualizado admite o uso da expressão o quê? Mais e menos, assim como nós temos lá no Excel, tá? Para você ter uma ideia, eu escrevi mais A1 mais A2, ele fez a operação. Então, assim, não só o sinal de igual, como era o quê? Como era no BR Office Calc anterior ao 2.4, tá certo? Uma outra coisa que eu gostaria de te dizer. Aqui no Calc, né, uma pequena diferença, por exemplo, quando eu escrevo uma operação dentro de uma fórmula. No Excel eu poderia usar o quê? 3 pontos, 2 pontos deitados para significar até. Tá? Aqui no Excel isso aqui funcionaria. Ó. No Excel isso aqui funcionaria. E no Calc? Ele dá um erro de nome. Tá? Erro de nome. Por quê? Porque ele só aceita o comando 2 pontos assim. Tá? Para funcionar. Agora, no Calc também vale ressalvar aquela história que eu já falei no Excel. Se você for escrever uma função, ele não tem correção ortográfica para a função. Então, eu quero escrever a função máximo. E eu escrevo, ó, sem acento, o máximo de A1 até A4. E aí, o que corre? Ocorre que se você escrever sem acento, ele vai dar um erro de nome da função, ok? Por quê? Porque está aí a opção não acentuada. Agora, quando eu escrevo com acento, vai me dar a resposta máximo igual a 6, que é o maior de todos os valores aí dentro. O que mais? Veja. Eu tenho aí no Calc também, na hora de excluir um valor, na hora de apagar um dado da tabela, eu vou apertar a tecla Del. Verifique o que acontece quando eu aperto a tecla Del. Ele não simplesmente exclui. Ele me faz uma pergunta. Eu, particularmente, acho isso muito chato, porque eu quero apagar e ele o que? Fica perguntando. Você quer apagar o conteúdo? Você quer apagar o quê? O que você quer realizar como ação? Então, dá uma olhadinha aí para você visualizar. Ó. Clico em Del. Ó. Apertei Del para apagar esse conteúdo. Aí. Ele pergunta se eu quero apagar só sequências, só números, só data e hora, só fórmulas. Aí, para apagar mesmo, tem que confirmar, apertando Enter. Apaguei o valor que estava em A4. Agora a célula está vazia. Então, assim, esse é um parâmetro. Essa é uma ação interessante que você pode observar dentro do BR Office Calc. O que mais que a gente pode falar do BR Office Calc aí, fazendo uma comparação com o Excel e vislumbrando isso para concurso? Olha, se você pega, por exemplo, uma função. Vamos colocar aqui alguns valores para a gente colocar algumas funções. Vou colocar aqui, por exemplo,
essas ações e vou começar a trabalhar a função se. A função se junto com a função e ou junto com a função ou, tá? A função se e a função se ou. Então, eu vou trabalhar só a função se, só a função e, só a função se e só a função se ou. Eu vou clicar aqui ó, no mesmo assistente de funções que tem no Excel e vou procurar essa função e. Tá? Procurar aqui dentro do operador lógico, ó, tem o e, tá? E tem o se, e tem o se e o se ou. O detalhe do Calc é que ele não te dá aquela lista de ajuda, né, bastante complexa que você pode observar, ver, ter uma ajuda interessante, né? Te dá como estrutura da função apenas, né, uma pequena sintaxe aí. Então, no Excel você tem toda uma ajuda, uma ação interessante. Vamos só escrever no quadro a estrutura da função se para você conseguir analisar comigo. Olha, quando eu quero fazer a função lógica se aqui no BR Office Calc, quero fazer a estrutura lógica se, eu vou escrever assim, se a condição a ser estabelecida, por exemplo, se A1 é maior que 2, ponto e vírgula. A1 é maior que 2, aí você vai analisar, se for verdade, você vai fazer a multiplicação de A1 a C3. Se for falso, você vai fazer a soma de B1 de A1 a B3. Vamos conferir essa operação aqui, ó. O Excel sempre trata a função se, assim, ó. Vai ter aqui a função se. Dentro da função se vai ter uma condição. Dentro da função se vai ter uma condição. Ponto e vírgula. A parte verdadeira para a condição. A parte verdadeira para a condição. Se não for verdadeiro, então vai ser o quê? Falso, tá? A parte falsa para a condição. É esse o sentido lógico. Professor, sempre primeiro vem o verdadeiro? Sim. A primeira ação a ser analisada é a ação para a condição ser verdadeira. Se não for verdadeira, não tem problema. Moçada, não tem problema ser falso. Não tem problema. Pode ser o quê? Falso, você vai realizar a segunda condição. Então, vamos escrever isso aqui, ó. Aqui em cima nós temos a condição. Faça a pergunta para a condição. A1 é maior que 2? A1 é maior que 2? Aí você vai responder, é verdade? Se for verdade, eu vou fazer essa conta. Não é verdade? Se não for verdade, eu vou fazer essa conta. Sempre nesta ordem, está aqui a condição. Se verdadeiro ou se falso. Sempre assim, nessa sequência. Agora, é claro que eu posso o quê? Encadear condições dentro aqui de cada um do verdadeiro ou do falso. Dá uma olhada na tabela, dá uma olhadinha na tabela para você conferir, aqui na tela. Olha lá, ó. Eu vou escrever essa função aí na tela, eu vou escrever essa função aí para você, para a gente analisar. Ó. Se A1 for maior que 2, se A1 for maior que 2, então, se for verdade, ele vai fazer a multiplicação de A1 até C3. Se não, ele vai fazer o quê? A soma de A1 até B3. Veja só o que eu estou perguntando aqui. Se A1 é maior que 2, A1 é maior que 2? Falso. Olha, aqui é o verdadeiro, aqui é o falso. O que deu? Deu que é falso, pois A1 não é maior que 2. Beleza, ótimo. Vou realizar a conta para o falso. Quer dizer, a soma de A1 até B3. Tá? A soma de A1 até B3. Então, vou escrever de novo aqui porque eu apaguei, mas se A1 maior que 2, então faça a multiplicação
de A1 até a C3, ou a soma de A1 até B3. Que vai dar o quê? Olhando para a tabela, vai dar o quê? A1 até B3, 2, 4, 6, 8, 9, 8, né? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então tem que dar 15 a resposta. Ó, deu 15. Tá? Essa é a função si. Essa é a função si, que faz o quê? A função si, ela pega uma determinada condição ou critério e analisa duas ações, tá? Duas ações. Pois bem, dá uma olhada nesse outro exemplo que eu vou fazer aqui para você. Dá uma olhada nesse outro exemplo que eu vou fazer aqui para você. Ó. Se colocar aqui um pouquinho mais junto. Colocar assim, ó. Se C2 for maior ou igual a 5, se C2 for maior ou igual a 5, então eu quero que você escreva reprovado ou aprovado. Agora, se C2 não for maior ou igual a 5, você vai escrever reprovado. Tem que estar entre aspas aqui, ó, porque é um caractere, tá? É diferente de número, tudo que for diferente de número tem que estar entre aspas. Então tá aí. C2 é maior ou igual a 5? C2 é o número 5. Opa, é maior ou igual, verdadeiro. Então vai escrever o quê? Aprovado, tá? Assim também. Agora, você poderia fazer assim, ó. Você poderia fazer assim, ó. Se C3 for maior que 6, for maior que 6, ele está aprovado. Ponto e vírgula. Colocar um outro se, não tem problema. Se C3 for igual a 6, ele está classificado. Ele está classificado, ok? Agora, se não for maior nem igual a 6, vai ser o quê? Reprovado. Veja só. Eu coloquei aqui a primeira condição, C3 é maior que 6. Aqui está a parte verdadeira para essa condição. E tudo isso aqui é a parte falsa para essa condição. Ou seja, aqui está o verdadeiro e aqui está o falso. Por quê? Para toda condição, nós temos um verdadeiro e nós temos um falso. Beleza? Agora, dentro da parte falsa, e não tem problema disso acontecer, dentro da parte falsa nós temos C3 igual a 6, verdadeiro para essa pergunta e falso para aquela pergunta. Tá ok? Então, assim, isso aqui também pode acontecer dentro da função se. Eu posso colocar em cascata outros elementos, fazer o cascateamento dos outros elementos. E assim vai. Tá? E a resposta? Vamos dar uma olhada? C3 é maior que 6? Não, C3 é igual a 6. Ele vai para cá. C3 é igual a 6, verdadeiro. Então ele vai escrever o quê? Classificado. Dá uma olhada. É claro que se eu tivesse, por exemplo, se eu pegar essa fórmula e arrastar, ou vou mover ela, vou dar um Ctrl X de mover, ó. Veja que mover não modifica a estrutura da célula. Vou dar um Ctrl V, ó. Agora eu vou usar a alça de arraste. Colocá-la aqui.
Vou usar a alça de arraste e vou arrastar uma célula para baixo. Eu vou mudar aqui, ó, de C3, vou colocar C1. C3, vou colocar C1. Pronto. C3, estou colocando C1, tá? C3, coloquei C1. Então tá aqui, ó. C1 é maior que 6. C1 é maior que 6? Não, é 2, não é maior que 6. É igual a 6? Não, é 2, não é igual a 6. Então ele está o quê? Reprovado. Agora eu vou aqui na alça de arraste, na alça de preenchimento. Esse pequeno quadradinho que tem aqui, ó, no canto inferior direito da célula. Tá vendo? No canto inferior direito da célula aqui. Tem um pequeno quadradinho que o mouse até fica diferente. Olha lá, o mouse fica diferente. Eu clico, seguro e arrasto. Arrastei. Eu atualizei uma linha para baixo. Atualizei uma linha para baixo. Atualizei uma linha para baixo. Então quando eu clico aqui, tá ok? Para ver D2. O que era C1 lá em cima ficou C2. E assim por diante. Tá? Porque eu fiz as atualizações. Eu inseri aí nesse cara as atualizações que nós já estudamos no Excel. Então, moçada, isso aí é só para te dizer como é que a função se trabalha. Tá? Ela pode ter várias funções, né, se vários elementos aí dentro um do outro. Eu só queria que você observasse aqui de novo, aqui na tela, para você visualizar uma coisa. A1 é maior que 2? Condição falsa. Então eu vou realizar essa aqui. Agora, a minha pergunta para você, tem como dar empate? Professor, existe algum momento que eu posso chegar aqui e não ter qual das duas fazer? Ou seja, não ser nem verdadeiro e nem falso, ou verdadeiro e falso? Não, tá? Não, porque é uma proposição aqui, se ou, né? Ou verdadeiro ou falso. Então aqui está escrito assim, dada a condição, ou é verdadeiro ou é falso, você vai responder. Condição verdadeira ou condição é verdadeira ou falsa, você faz isso ou faz aquilo. Faça essa conta ou faça essa conta. Tá? É isso que eu quero te dizer com a função se, né, dentro aí dos parâmetros legais. Moçada, só para dar um aviso, assim, que a única coisa que consegue ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa é mulher e político. Mulher e político consegue ser ao mesmo tempo verdadeiro e falso. Função matemática, não, tá? Eu nunca vi a coisa verdadeira mais falsa que eu já vi na minha vida, quando uma amiga encontra com outra e fala assim, oi amiga, o seu cabelo está tão bom. Pensa depois quando a amiga sai, o cabelo quase cai, né? Então, assim, é só aí que você pode ter empate entre verdadeiro e falso. Caso contrário, aqui não. Portanto, condição, nessa ordem. Na próxima é a sequência verdadeira, depois é a sequência falsa. Professor, o meu só dá falso, não tem problema, execute só o falso. Dá verdadeiro hora em uma, hora na outra, então, assim, dependendo da condição. Tá? Agora a gente vai incrementar um pouquinho, coisa que a ESAF gosta de fazer, é incrementar, colocando a função se junto com a função e, colocando a função se junto com a função ou. Tá? Se e se ou. Então tá aqui, ó. Antes de você estudar isso, você precisa conhecer aquilo que o seu professor de raciocínio lógico te ensinou, tá, okay? Sobre tabela verdade. Aquilo que o seu professor de raciocínio lógico ensinou como tabela verdade. Qual é a tabela verdade da função e? Qual é a tabela verdade da função e? Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tabela verdade da função e. Tem aqui uma entrada A qualquer, uma entrada B qualquer e a saída. Entrada A, entrada B e a o quê? Saída. Beleza? Então vamos fazer para aquilo que você aprendeu na matemática. A, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. B, verdadeiro e verdadeiro, falso e falso. Com a função E, quando é que sai verdadeiro? Com a função E, quando é que sai verdadeiro? Quando esse for verdadeiro, A for verdadeiro e B for verdadeiro. A e B for verdadeiro. Agora, quando A for falso e B for A ou B for falso, a saída é falsa, porque tem que ser uma e outra, tá? Então, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso, já está falso. Aqui tem falso, já sai falso. Aqui tem falso, já sai falso. Tá ok? Então, essa é a tabela verdade da função E. Professor, por que eu preciso aprender a tabela verdade da função E para aprender Excel? Porque você vai precisar de ter essa noção aqui, ó. A noção da saída para você conseguir analisar as questões. Tá bom?
Vamos fazer então a tabela verdade da função OU. Função OU. Ou porta lógica OR. Tá? Função OU, tá aí. A, B e a saída. Então, A, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. B, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Tá aí. O ou, basta o quê? Um dos dois, né, aparecer com verdadeiro que vai sair verdadeiro. Então, se A ou B forem verdadeiros, a saída é verdadeiro. A ou B verdadeiro, a saída é verdadeiro. A ou B, saída verdadeiro, e aqui não tem nem A nem B verdadeiro, e a saída é falso. Tá ok? Então, tá aí a resposta para A ou B. Então, moçada, agora que você conhece a tabela verdade do E e do OU, agora que você conhece a tabela verdade do E e do OU, eu posso colocar a função aqui para você analisar, tá? Veja que os dados são esses aqui, ó. Eu vou manter esses dados, tá? Eu vou manter os dados da planilha aqui. Tá aqui, ó. Os dados são esses. 2, 2, 2, 2, 3, 4, 2, 5, 6. Tá aqui. Tá. Então agora eu vou escrever a condição. Veja, eu vou escrever a condição. Qual é a condição? A condição é se e, tá vendo? Se A1 for menor que B3, ponto e vírgula, B1 vezes B2 for maior que C1 mais A1. Tá aí. Então tá aqui a minha condição. Ó, tá aqui a minha condição. Qual é a minha condição? A1 menor que B3 e B1 vezes B2 maior que C1 mais A1. Então eu vou fazer que conta? Então eu vou fazer. Se isso aí sair verdadeiro, se isso aí sair verdadeiro, eu vou fazer a média de A1 até C4. Caso contrário, se for falso, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer, por exemplo, a multiplicação, vamos colocar assim, ó, a soma de A1 até A4. Olha, eu vou analisar, vou analisar por parte isso que eu escrevi, ó, esse montante todo, tá vendo? Vou passar aqui para você visualizar, ó. Se e isso e isso forem verdadeiros, ó, se A1 for menor que 3 e B1 vezes B2 for maior que C1 mais A1, então faça a média de A1 a C4. Se não for, faça a soma de A1 a A4. Vamos analisar? Vamos analisar então essas condições aí, ó. Vamos analisar essas condições. Se e E. Tá aí. A1, ó. A1, que vale quanto? A1 vale 2, então é 2. É menor, eu estou analisando a condição, que B3. 2. B3 vale quanto? B3 vale 4. Então, 2 é menor que 4? Verdadeiro. Agora tem que ser E. Então, para sair verdadeiro, tem que ser verdadeiro e verdadeiro, né? Qual é a outra condição? A outra condição que eu estabeleci foi que B2 vezes B1
B1, B2, tá ok? Tem que ser maior que C1 mais A1. B2 é 3 vezes B2 é 3 vezes B1, que é 2, né, maior que C1 é 2, mais A1, que é 2. Então, 3 vezes 2, 6, é maior que 4. E a resposta aqui, verdadeira. Portanto, essa condição é verdadeira e essa condição é verdadeira. Qual é a conta que eu tenho que fazer? Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro, eu tenho que fazer. Olha para a fórmula de novo. Olha para a fórmula de novo. Você tem que fazer a média de... Coloca aqui na tela. Média de A1 a C4. Põe na tela aí, Renatão. Aí, ó. Média de A1 a C4. Por quê? Porque saiu o verdadeiro daqui. Então, quanto que é a média de A1 a C4? Bom, moçada, eu não sei quanto que é, mas não deve dar, por exemplo, 8, que é a soma de A1 a A4, tá? Vamos ver? Deixa eu ver o que eu errei aqui. Ah, já sei. Eu só errei aqui, ó. A função média tem que ter acento, viu? A função média tem que ter acento. Que sirva de alerta para você que vai fazer prova. No Calc, nós não estamos no Excel, nós estamos no Calc, tem que ter acento. Então, vamos lá. Bom, professor, ele está falando que deu um erro de referência circular. Erro 522 aqui é erro de referência circular. Por quê? Porque eu devo ter utilizado aqui, ó. Tá errado aqui, ó. Não é A4, tá? Não é A4. Moçada, eu estou colocando as situações para você aprender a analisar. Eu estou escrevendo a fórmula na célula A4. E estou o quê? Com a célula A4 dentro da operação. Então, se eu mudar aqui para A3, ó. Deixa eu só fazer o seguinte. Vou dar um Ctrl X aqui. Colocar aqui em A6 e um Ctrl V. Tá vendo? Porque ainda estava dando referência circular, tá? Ainda estava dando referência circular. Então tá aí, ó. Aqui, ó. Estava de A1 a C4. A referência circular estava aqui também, ó. Tá bom? Então, assim, como é que eu resolvi aqui, professor? Eu tinha vários erros acontecendo na fórmula. Um deles era a referência circular e o outro era a função que estava sem acento. Porém, a média aritmética disso tudo é 3,11. Você pode conferir depois. Só fazer assim, ó. Será que é mesmo, professor? Média de A1, 2 pontos, C4. Tá? 3,11 bate com o que a gente fez. Portanto, você aprendeu aí um pouquinho do CIE e o CO é um pouquinho, é assim, paralelo, é similar. Ou seja, no CO, observa aqui. Para sair verdadeiro, basta o quê? Uma das duas condições serem verdadeiras. Do mais, se qualquer uma das duas condições, né, aparecer com verdadeiro, resposta já é faça a verdadeira. Tudo bem? Então aqui nós fizemos mais uma questão de função, agora olhando o Calc, observando alguns erros do Calc, tá certo? Se fosse Excel, teria dado referência circular. Se fosse Excel, ele teria corrigido o acento da questão. Então, assim, eu fiz propositalmente para você visualizar alguns erros e algumas comparações. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre, né, um pouquinho de congelar painéis e obtenção de dados externos. Muito obrigado e fica com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu!